Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, da palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, irmãos. Mais um dia, uma oportunidade que Deus nos concede para nós aprender o ensino da palavra do Senhor, o discipulado, a importância de nós sermos discipulados conforme as escrituras do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 31 e o versículo 32 da palavra do nosso Senhor é a parte B, a parte 2, que está escrito, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Olha o que Jesus está dizendo. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém? Diga-se, Senhor Jesus, fale conosco, Pai, através da sua palavra, amém? Vocês podem ficar à vontade, tá bem, meus irmãos? Aproveite, fiquem à vontade. Então hoje nós vamos continuar com a segunda parte aqui da palavra do nosso Senhor no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 31 e o versículo 32 das Escrituras. É importante a gente entender, compreender o que Jesus está nos ensinando. Quando eu estava meditando, quando eu estava observando a palavra do Senhor, o que me chamou a atenção, Jesus Cristo, Ele me levou lá no início do sermão desse monte. Lá no início, lá no versículo 1, a qual nós já falamos, Jesus falando lá no versículo 1, ele dizendo, vendo Jesus as multidões. Isso me chamou muita atenção. Ou seja, Jesus via aquela multidão, então quando ele viu aquela multidão, ele subiu ao monte e como se assentasse. Olha como está as Escrituras. É como ele se assentasse em um local para ensinar, para falar da palavra do Senhor, para ensinar as Escrituras do nosso Todo-Poderoso. Então, ali está escrito o quê? Vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos e ele passou a ensinar. Ou seja, quando ele se assenta, Jesus não fica ali, no caso, diz as Escrituras, como em pé para ministrar pelo tempo que ele iria passar, horas e horas ensinando aquelas pessoas. Então ele se assenta ali e começa a ensinar. A importância de eu e você aprender o discipulado, aprender o ensinamento. Qual é o desejo que Cristo quer para nós que somos cristãos na presença do Todo-Poderoso? Aí ele começa falando sobre o quê? Sobre as bem-aventuranças. Ele traz cada passo das bem-aventuranças e depois ele entra falando sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo, dando esse exemplo para nós, essa metáfora, como eu e você tem que se comportar. Ele fala também que ele não veio revogar a lei, ele veio também cumprir. Aí depois ele começa falando sobre o homicídio e entra no caso sobre o adultério. E ele começa a trazer, a expor a cada item, e todo então o contexto, até Jesus chegar nesse ensinamento muito importante, para que eu e você venha compreender o que Jesus está ensinando, o que Jesus está requerendo sobre esse ensinamento. E só existe uma razão legítima para o divórcio, aquilo que é chamado de relações sexuais ilícitas. Cristo dá esse ensinamento. Cristo, ele traz esse parâmetro para todos nós, e nós vivemos em uma época em que as condições se têm tornado caóticas quando a essa questão do divórcio, e ainda há outras propostas ainda da parte dos legisladores que tendem por facilitar ainda mais o divórcio. Nós vivemos por um período, irmãos, aonde as pessoas casam e descasam como se trocasse de roupa.
Assim como nós trocamos de roupa no nosso dia a dia. Então Jesus, ele está sendo bem claro, bem sincero. Jesus, ele está sendo bem simples, porque a mensagem de Cristo, ela não traz para que eu e você tenha dúvidas, não. Ele fala com todas as palavras que o único momento que pode existir o divórcio é por conta de relações sexuais ilícitas. Olha o ensinamento de Cristo. Olha o que Jesus está nos orientando. Então nós vivemos nessa época, propostas às vezes que só servirão para agravar ainda mais o problema que nós estamos vivendo. Vejamos o ensino de Jesus aqui, segundo ele, não é o pastor, é segundo Cristo. Só existe um motivo para o divórcio, só um motivo para o divórcio. Não existe vários motivos. E nós vivemos em um período hoje, as pessoas acabam se divorciando por tantas coisas, mas Jesus está afirmando que só há um motivo. Não é o ensinamento do pastor Fernando, é o ensinamento do próprio Cristo, trazendo esse motivo, que é o quê? Esse motivo é a infidelidade conjugal por parte de qualquer dos cônjuges. Está no versículo 32, Jesus dizendo aqui no versículo 32, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, as expõe a tornar-se adúltera. Como pode Jesus, trazendo todo o ensinamento, e entrar em relação para aquele povo, para aquela multidão, para os discípulos, falando sobre o divórcio? Jesus sabia a importância que seria esta mensagem para todos nós. Jesus instruindo, Jesus falando, cumpre nos perceber quão importante é esse princípio que Jesus está orientando. Qual é esse princípio, pastor? A infidelidade conjugal. Quando há infidelidade, pode-se haver divórcio. Quando há infidelidade por ambas as partes, tem que haver, disse Jesus, o nosso Senhor. Esse é o princípio, e ele revestiu-se de particular importância nos dias da igreja primitiva. E como ele se revestiu, pastor? De que forma? Pelo ensinamento do veterano apóstolo Paulo. Se nós começarmos a observar, a começar a ler, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, se você ler todo o texto, você vai entender, compreender o ensinamento que Jesus está orientando sobre um casamento. Por isso que eu em particular, eu acredito, apóstolo Paulo foi casado. Por quê? Primeiro que para fazer parte do sinédrio, teria que ser casado. E Paulo, como que ele vai trazer um ensinamento tão grande sobre casamento, se alguém pode afirmar que ele era solteiro? Eu não acredito que uma pessoa solteira tenha experiência sobre casamento. Então o apóstolo Paulo, ele prega 1 Coríntios capítulo 7, trazendo ali, interpretando, trazendo uma hermenêutica, ou seja, trazendo um estudo tão maravilhoso para os dias atuais também, que nós podemos aplicar no dia de hoje. Então ele chega a dizer, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, primeiro ele fala, no versículo 10, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Então ele está ensinando, está falando o quê? Por que ele falava isso? A gente vai entender por que apóstolo Paulo estava dizendo isso. A gente vai entender no versículo 12 e no versículo 13 do 1 Coríntios capítulo 7, ele continua dizendo, aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor, se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Olha o ensinamento do veterano. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio do marido. Olha o ensinamento.
Olha as informações que Paulo está trazendo. Olha o ensinamento. Paulo, sendo ali um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele observa o que Jesus tinha falado, qual é o momento que deve divorciar, e agora ele está aplicando que há momentos que não se deve divorciar, e ele está trazendo esse ensinamento, porque naqueles tempos foi mister enfrentar o problema dessa maneira, o que envolveu um grande número de crentes. O que acontecia com aqueles crentes? O que acontecia com aquele povo? O que acontecia? Imaginamos agora um casal, subitamente o marido se converte, mas não a mulher, o marido naquele período, ele se convertia ao Senhor, não à mulher. E temos aí um homem que se tornou então uma nova criatura em Cristo Jesus, mas cuja esposa continua lá no paganismo. Ou seja, o homem se convertia, ambos, pode ser o homem como pode ser a mulher, mas o homem se convertia, a sua esposa ficava no paganismo, e aqueles primeiros cristãos era rigidamente ensinada a doutrina que o crente deveria separar-se do mundo e também do pecado, e chegar então a uma conclusão: é-me impossível continuar vivendo na companhia de uma mulher que continuava pagã. Então o que eles acreditavam? Por que apóstolo Paulo dava esse ensinamento? Porque aquele povo, quando eles se convertiam, eles vinham para a igreja, eles tinham um regulamento tão rígido: olha, agora que eu vim para a igreja, a minha esposa não veio, ela está lá no mundo, então eu irei separar dela. Por isso que apóstolo Paulo está trazendo esse ensinamento. Por isso que não se deve. E aí apóstolo Paulo, eu acredito que apóstolo Paulo estava expondo o que Jesus tinha falado lá para aquele povo, que só poderia divorciar por conta da infidelidade. Não era porque o homem estava na igreja, a mulher no mundo, que tinha que separar, não. Porque o homem ou a mulher poderia santificar aquela pessoa que não estaria na igreja. Por isso o ensinamento de Cristo, o ensinamento do nosso Senhor: se eu tiver de viver a vida cristã, terei de divorciar-me dela, porque ela não é cristã. E muitas mulheres que se tinham convertido, mas não seus maridos, diriam a mesma coisa. Por isso que o apóstolo Paulo traz esse ensinamento. Por isso que Paulo está falando lá que não poderia, o homem se convertesse, ele não poderia deixar a esposa que estava vivendo pagã, não podia divorciar dela de forma alguma. Então, não obstante, Paulo ensina aqueles crentes que um marido, sob essas condições, não deveria abandonar a sua esposa por ter se ele convertido. Não poderia. Era o ensinamento de Paulo. Por isso que Paulo está escrevendo essa carta. Paulo não escreve aquela carta por escrever. A gente tem que ter o olhar nas escrituras, observar o porquê, qual é o sentido aqui, por que está escrevendo isso, por que apóstolo Paulo, lá no 1 Coríntios capítulo 7, se nós observar o capítulo 6, se nós observar o capítulo 5, se nós observar o capítulo 8, apóstolo Paulo não está falando nada disso, ele entra sobre o assunto do casamento. Então por que ele entra naquela igreja de Corinto? Qual era a dificuldade? Porque tinha muitos homens ou muitas mulheres que vinham para Jesus, e o seu esposo, a sua esposa não se convertia, e eles queriam separar, porque aquela pessoa se encontrava no paganismo. Esse era o ensinamento do veterano, era isso que o apóstolo Paulo estava trazendo. Então, como percebemos, nem mesmo isso servia de causa suficiente para o divórcio. Não servia, não poderia. O claro ensino das escrituras é que nem mesmo isso serve de base para o divórcio. Nem isso serve de base. Ou seja, diz o veterano Paulo: não abandone seu cônjuge incrédulo. É só ler lá todo o 1 Coríntios capítulo 7, você irá entender, compreender. Então a esposa que se convertera, mas cujo esposo continuava na incredulidade, santificaria o seu esposo.
Isso ambos, tanto para homem como para mulher. Quando uma pessoa sendo fiel a Deus, tanto o homem como a mulher, ela vai santificar, ela vai orar, ela vai jejuar, ele vai orar, vai jejuar, vai estar nas escrituras e ele vai estar santificando a outra pessoa. Deus irá trabalhar sobre a vida daquela pessoa a qual ele tem ali perseverado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a esposa que se convertera, mas cujo esposo continuava ali na incredulidade, santificaria o seu esposo, e não precisava temer acerca também dos seus filhos, pois se qualquer dos cônjuges fosse cristão, a família inteira também ficaria sobre a proteção divina. Toda a família, por conta de uma pessoa, por conta de uma vida, aquela pessoa quando é fiel, quando anda conforme o ensinamento de Cristo, toda a casa será santificada, toda a sua família, todas aquelas pessoas irão desfrutar do privilégio da nutrição cristã dentro da vida ativa da igreja, por conta de uma pessoa. Então esse era o ensinamento. Eles achavam que tinha que separar porque uma pessoa veio para Cristo e a outra não veio, e apóstolo Paulo está dizendo que não poderia se divorciar. Então o princípio estabelecido por Jesus Cristo aqui é o que? Coisa alguma serve de motivo para o divórcio, exceto a infidelidade conjugal. Somente isso. Quando há infidelidade, quando acontece a infidelidade conjugal, ou seja, a pessoa necessita entender, compreender que pode haver o divórcio. E tem muitas pessoas às vezes que pensam que o casamento é algo, como que eu posso dizer? As pessoas pensam às vezes que o casamento às vezes não vai ter aquele relaxamento. Vai existir, faz parte de todo casal, é como um relacionamento com Deus. Tem pessoas às vezes, o relacionamento, ele fica tão monótono, que às vezes as pessoas pensam que todo dia ele vai ver um ventinho, que todo dia Deus vai visitar ele, que todo dia Deus vai falar com ele, todo dia. Tem pessoas que vivem assim, achando que todo dia Deus vai falar, todo dia. Olha, irmãos, e eu estou procurando esse Deus que até hoje, que às vezes ele fala hoje comigo, e às vezes demora uns 6 meses para falar comigo. E quando fala, hein? Abraão esperou anos e anos. Abraão, diz a história que Abraão, em certos momentos, que esperou 15 anos para receber uma revelação. Já imaginou? Eu fico procurando. As pessoas às vezes pensam que Deus toda hora quer falar, toda hora, mas Deus toda hora quer revelar, toda hora quer profecia, toda hora tem cura, toda hora tem milagre. Não tem. Há um tempo para todas as coisas. Não é todo momento que Deus quer realizar milagres, não é todo momento que Deus quer revelar, não é todo momento. E às vezes, será que nós temos essa consciência? Assim também, como eu estou dizendo, desse relacionamento com Deus, assim também às vezes é o relacionamento do casal. Observa você, observe, cada um observe você mesmo. Vamos supor, imagine uma pessoa casada há 40 anos, e aí casada há 40 anos está lá: oh, minha velhinha, tudo bem? Abraçou de manhã. Será que é assim? Que saudade que eu estava de você. Que bom te ver você aqui de novo. Isso serve para ambos. Será que é assim? Meu Deus do céu, 40 anos, né? Geralmente é eu que lembro, a esposa nunca lembra. Depois da manhã eu faço 20. Geralmente sou eu que lembro, a esposa nunca lembra. Mas às vezes está lá quanto tempo casado, e a pessoa às vezes pensa que é tudo normal. Não, meu Deus do céu. E às vezes eu não reparo que eu vou falar, mas às vezes tem casal, que às vezes está andando na rua, um está lá, virou o quarteirão e o outro está para trás. Vamos, certo? Antigamente não, andava tudo juntinho com a mãozinha, vamos lá, vamos caminhando. Tem pessoas que pensam que o relacionamento, ele é como o primeiro dia.
ele pensa também que o relacionamento, assim como com Deus, parece que é a mesma coisa do primeiro dia, 40 anos na igreja, continua Deus soltando foguinho, Deus fazendo isso, olha, Deus vai operar. Será que está sendo assim mesmo? Será? Então tem muitas pessoas observando o ensinamento de Jesus Cristo aqui, ele falando da infidelidade conjugal, ou seja, nós precisamos entender que todo relacionamento tem as dificuldades, todo relacionamento da vida, nós precisamos entender, tanto eu como você. Eu vou trazer uma ilustração. Um certo homem, ele calçava o número 40, e ele ia na loja comprar o sapato dele, mas ele nunca pedia. E geralmente quando você chega numa loja de sapato, você vai comprar um sapato, a pessoa já olha no seu pé e sabe até o número que você calça, não é assim? E aí aquele homem chegou lá para comprar o sapato, e ele calçava 40, mas ele chegou lá e não pediu 40, eu quero o número 38. E passou um ano depois, aquele homem voltou naquela loja e mais uma vez ele pedia o sapato 38. Chegou no terceiro ano de novo, aquele homem comprando o sapato 38. Meu Deus do céu, o homem calça 40 e comprando o sapato 38. O vendedor até perguntou por que ele comprava o sapato menor. Por quê? Por que você compra? Ele respondeu que na casa dele, o prazer que ele tinha é quando ele tirava os sapatos. O prazer que ele encontrava, ou seja, pelo alívio que ele sentia quando ele tirava os seus sapatos, ou seja, quando ele chegava em casa, ele não tinha paz. Então o alívio dele era tirar o sapato. Imagine o relacionamento como se encontrava. Imagine como se encontrava esse relacionamento. Então, todo relacionamento tem as dificuldades. Todos os relacionamentos têm as suas pelejas. Então, sem importar qual difícil se tenha tornado a situação entre marido e mulher, sem importar quais sejam as tensões e demandas, sem importar o quanto se possa dizer acerca da incompatibilidade, ou seja, os temperamentos de gênios, coisa alguma pode dissolver esse efeito indissolúvel, salvo essa única causa que Jesus está ensinando, que é a infidelidade conjugal. Só é o que ensina o nosso Senhor. Nós não podemos olhar os temperamentos, meus irmãos, de todos nós, cada um tem o seu temperamento. Então Jesus está dizendo que não é por conta do temperamento que se pode se divorciar. As pessoas pensam que é por conta do temperamento. E aí às vezes casa, passa um período, meu Deus, se eu soubesse. Não pode. Jesus está ensinando, a única causa é a infidelidade conjugal. Esse é o ensinamento do Senhor. O nosso Senhor mesmo, ele afirmou ser essa causa legítima para o divórcio. Somente essa causa. Não há temperamento. E Jesus ajuntou que Moisés fizera determinadas concessões, ou seja, autorização por causa da dureza do coração. Por isso que Jesus está dizendo, por conta da dureza do coração, Jesus autorizou, Deus autoriza a Moisés a fazer concessões. E nós precisamos entender isso nas Escrituras. Jesus mesmo asseverou que a infidelidade conjugal é motivo suficiente para o divórcio. Mas pastor, como que Deus deixa algo para Moisés e depois ele quer fazer uma concessão? Como? Deus é Deus. Deus, ele faz o que ele quer, e a gente vai entender o porquê que Deus deu essa autorização para Moisés. Por quê? Qual foi o motivo? Ou seja, quando eu olho nas Escrituras, na palavra do Senhor, aonde o ensinamento do Senhor Jesus, a Bíblia diz sobre um homem de Deus, o rei Ezequias. Esse homem, o profeta, Deus mandou esse profeta ir lá na casa dele. Ou seja, esse homem se encontrava em pecado. Deus poderia ter matado ele, mas não, Deus pensa diferente de nós.
Deus, os pensamentos de Deus é totalmente diferente do nosso. Então Deus mandou o profeta lá na casa de Ezequias e olhou para Ezequias e falou assim: ó, coloque a tua casa em ordem, porque ainda hoje morrerás. Ou seja, Deus mandou um profeta, Isaías, lá no palácio onde se encontrava Ezequias. E Deus fala para ele: ó, coloca a casa em ordem e vai morrer. E aí aquele homem vira de um lado, ora a Deus, pede misericórdia, pede compaixão. O profeta Isaías saindo do palácio, Deus mais uma vez fala com ele e fala: ó, volta lá, porque o homem se arrependeu, pediu misericórdia, pediu piedade e falou para acrescentar os anos de vida dele. E aí Deus vai lá, ou seja, o pensamento de Deus é diferente do nosso. Por que que Deus dá uma autorização? Por causa da dureza do vosso coração. Por isso que Deus faz isso. Jesus mesmo asseverou que a infidelidade conjugal é motivo suficiente para o divórcio, e a razão para tanto é absolutamente óbvia. Era isso que Jesus estava orientando, era esse o ensinamento. Aqui está em pauta o que? Aquela ideia bíblica que marido e mulher são uma só carne, pois o cônjuge que se fez culpado de infidelidade rompeu esse laço ao unir sexualmente a uma terceira pessoa. Deus está voltando no princípio, mas essa pessoa quebra esse laço, e o elo se quebrou, não existe mais uma só carne. Se nós observar isso, não existe uma só carne, ou seja, porque esse elo se quebra, uma só carne, e por esse motivo o divórcio é perfeitamente legítimo. Por conta disso Jesus autoriza o divórcio. Por conta desse algo, esse elo que é quebrado, Jesus autoriza. E eu quero enfatizar que não encontramos aqui um mandamento do Senhor. Todavia, temos aqui a única aqui retratada, tem o direito de divorciar-se de uma mulher, e a mulher tem o direito de divorciar do seu marido, quando há infidelidade. Quando um dos dois acaba trazendo a infidelidade sobre o seu casamento. O passo seguinte, nosso Senhor esclareceu que se alguém divorciar-se de sua mulher por qualquer outro motivo que não seja a infidelidade conjugal, arrisca-se torná-la adúltera. Olha o ensinamento de Cristo. Olha o que Jesus está dizendo no versículo 32. Observa para você ver. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Por isso é importante a gente observar o grego, ir mais a fundo, tentar observar o ensinamento de Cristo. Se um vier a separar-se de sua esposa por qualquer outro motivo, estará separando-se dela sem haver rompido aqueles laços. E hoje, olha a cultura que nós vivemos. As pessoas se separam por qualquer coisa, as pessoas se separam por tudo. Isso posto, ele a estará forçando também a quebrar esses laços, e se porventura ela vier a casar-se de novo, e assim também estaria cometendo o adultério. Olha o ensinamento de Cristo. As pessoas, a cultura, por isso que eu sempre falo, a dificuldade às vezes da nossa cultura, querer entender, querer aprender sobre algo que se encontra na Bíblia, que às vezes, meus irmãos, é algo assustador na igreja contemporânea. Por quê? Porque as pessoas não sabem interpretar as Escrituras. As pessoas ficam com seu achismo, as pessoas ficam às vezes com as suas visões, mas a Bíblia, a palavra do Senhor está dizendo aqui: em caso de adultério, relações sexuais ilícitas, pode haver o divórcio. É quebrado esse matrimônio, é quebrado. Então esse grande princípio, da maneira positiva e clara, só existe uma causa legítima para o divórcio, e não há outra. Não há.
Não existe outro motivo, só existe esse motivo. E nós precisamos entender o ensinamento de Cristo. O nosso Senhor mostra-nos aqui que Ele é o grande legislador. Ele, o nosso Senhor, é o Criador. Todas as leis tiveram origem nele. Tudo quanto diz respeito a este mundo e a esta vida veio dele. O que Jesus está dizendo, na época de Moisés, aquele povo, quando uma mulher, até ali, se você observar, no Novo Testamento, pega uma mulher em adultério, o que eles querem fazer? Apedrejar. Se você observar, se nós observando, eu não quero adiantar a mensagem, mas lá no versículo 43, olha o ensinamento de Cristo: ouviste que foi dito aos antigos, no caso, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Se nós observar o que foi dito ao antigo, mas aí Jesus vem e fala no versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o ensinamento de Cristo, olha o ensinamento do Senhor. Então a mulher, naquela legislação mosaica, ela era apedrejada até a morte. Então nosso Senhor, entretanto, abrogou essa legislação apenas temporária. Ele diz, e a próxima coisa que ele fez é legitimar, ou seja, legalizar o divórcio no caso de relações sexuais ilícitas. E isso Jesus mesmo afirmou dessa maneira lá na lei. Por isso que Jesus está ensinando, por isso que ele está expondo isso nas Escrituras. E dois são os grandes resultados dessa doutrina: a doutrina do Senhor. Dois, daquele tempo em diante, homens e mulheres não mais seriam apedrejados até a morte por motivo de adultério. Já imaginou se isso acontecesse hoje? Se uma pessoa adulterar, já imaginou se ela fosse apedrejada até a morte? Jesus não pensa desse jeito. Por isso que Jesus, ele modifica. Por isso que Jesus, ele legaliza. Por isso que Jesus está ali mudando algo, porque naquele período a mulher era apedrejada até a morte, e Jesus vem e traz o seu ensinamento para que a mulher ou o homem não venha a ser apedrejado até a morte. E se alguém quiser tomar alguma providência em face de um caso de adultério, que se divorcie. Esse é o ensinamento de Cristo. Se quer fazer alguma coisa, se divorcie. Se quer tomar alguma decisão, se divorcie. E daí podemos então deduzir, meu legitimamente importante e séria conclusão, podemos afirmar não somente que um homem que se divorciou legitimamente de sua mulher em face de adultério por ela cometido, tem o direito de fazê-lo. Agora aquele homem está livre de obrigações matrimoniais, está livre por conta do adultério. Ele se encontra livre. O divórcio, quando legítimo, ele põe fim a toda e qualquer vinculação anterior, segundo o ensinamento do próprio Jesus Cristo. Não é meu ensinamento, o ensinamento é do meu Jesus. Ele autoriza o divórcio, ele autoriza, porém Jesus ensina também que ele é o Criador da família. Jesus é o Criador, o nosso Deus é o Criador. No princípio o Criador os fez homem e mulher, e por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. O que é importante a gente entender? Princípio. Jesus volta sempre no princípio. Isso é importante. Se alguém, eu vou falar algo aqui, não se chateia com isso não. Quando você falar que vai pagar o dízimo, não fala que vai pagar o dízimo. Nós não pagamos o dízimo, nós entregamos o dízimo.
certo? E quando você for entregar o dízimo, e alguém te questionar, por que você entrega o dízimo? Por conta de princípio. Tudo se volta ao princípio. Tudo nós voltamos lá no início, lá em Gênesis. É importante eu e você voltar no princípio. É um ensinamento do Senhor, é um ensinamento do nosso Cristo. Que direito então temos para esperar que as nações cumpram os seus acordos, uma vez que homens e mulheres, nem mesmo quanto às questões mais solenes e sagradas, como é o caso do matrimônio, observam os seus deveres? Como eu e você devemos começar por nós mesmos? Devemos começar pelo princípio. Qual o ensinamento que Jesus está nos trazendo no princípio? Que Jesus está falando para nós? Precisamos observar a legislação divina em nossas próprias vidas. Não dependa da sociedade, não dependa da legislação desse mundo, dependa da legislação divina. Princípios, muito importante aí você ter princípios. Devemos começar pelo princípio. Precisamos observar a legislação divina em nossas próprias vidas como indivíduos, e somente então teremos o direito de confiar em povos e nações, esperando um tipo diferente de conduta e comportamento da parte do mundo em geral. Princípios, importante ter princípios, importante se voltar à palavra de Deus. Qual é o ensinamento que Cristo está orientando? O que Jesus está trazendo para nós? Eu vou falar em particular, antes de encerrar a mensagem, um dos maiores temores que eu, pastor Fernando, carrego em meu coração, é um dia chegar diante de Jesus, e Ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador, tomando-me pela mão, mostrar-me uma imensa tapeçaria, onde todos os meus dias, um após o outro, foram tecidos. É o meu maior temor, é a minha maior preocupação. E ao olhar o avesso da obra, tristemente perceber que muitos fios foram traçados de maneira errada, prejudicado a plena harmonia da peça. A minha maior preocupação, é o meu maior temor. O meu maior temor não é quando eu sou criticado por alguém. O meu maior temor é quando eu não sou apontado por alguém. O meu maior temor é quando as pessoas às vezes me perseguem, querem às vezes me caluniar. O meu maior temor não é esse. O meu maior temor é eu e o meu Salvador. Esse é o meu maior temor. Esse é o maior temor que eu tenho dentro do meu coração. Terei de levantar os meus olhos, encarar a face de Cristo e entristecer-me por não ter sido sensível ao seu plano, e em algumas ocasiões ter tecido segundo a minha vontade. Esse é o meu maior temor. Eu falo para Jesus todos os dias: olha, Senhor, enquanto tiver gás, eu vou continuar. Confesso, já deu vontade de pendurar a chuteira. Já deu vontade. Enquanto tiver gás, eu estou ali, perseverando, se dedicando. Mas imagine a cada um de nós, naquele dia, face a face com o nosso Mestre, juntamente com o nosso Senhor, e Jesus olhar para mim e para você, que nós ali, muitos fios que foram traçados de maneira errada, acabou prejudicando a plena harmonia da peça.
acabou prejudicando a obra dele, acabou fazendo algo que não agradou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu acabei às vezes no meio do caminho fazendo a minha vontade. Isso é doutrina, hein? Já imaginou? Jesus chegar naquele dia e olhar para nós, hein? Eu quero falar para vocês, eu não desejo dizer e ouvir. Eu não. A Bíblia diz, eu não desejo dizer e ouvir. Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, eu anunciei a mensagem de Deus, e pelo seu nome, eu expulsei demônios, e fiz e realizei muitos milagres pelo seu nome. Pelo seu nome eu pastoreei, pelo seu nome eu fiz isso, pelo seu nome eu fiz aquilo. Eu não quero dizer isso para o meu Senhor, porque nós vamos dizer, mas eu não quero dizer isso para o meu Senhor, que ao seu nome eu fiz isso, que ao seu nome eu fiz aquilo, e eu ouvir do meu Salvador, do meu Senhor, então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. O meu medo não são vocês. O meu medo não é o Brasil. O meu medo é o que o meu Salvador irá me dizer. O meu medo é tudo o que eu falo aqui em cima, do início ao fim. Os meus louvores, as minhas orações, as minhas pregações, tudo que eu falo. Eu não tenho medo do ser humano. Eu tenho medo, meu temor é face a face com o Salvador. Esse é o meu maior temor, de olhar para o Jesus e ele olhar para mim e falar: eu nunca conheci você. Eu não sei vocês, qual é o temor que vocês têm? Por que o pastor está falando isso? Porque eu posso olhar essa mensagem que eu preguei hoje e posso afirmar muitas coisas em cima da mensagem, mas eu não afirmo além do que eu posso, porque talvez muitas pessoas queriam ouvir mais coisas ainda, mas eu não vou afirmar mais coisas que eu estou apenas observando, e eu sou limitado conforme as Escrituras. Então eu não quero ouvir isso. Eu nunca conheci você. Afaste-se de mim, você que só fez o mal. Isso, meus irmãos, serve para adolescente, para jovem, para ancião, para cooperadores, membros, presbítero, diácono, diretoria. Serve para todos. Você já imaginou a cada um de nós olhar do próprio Salvador: eu nunca te conheci, nem sei quem você é, afasta-se de mim, você que só faz o mal. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e o versículo 23. Mas eu desejo ansiosamente ouvir de meu mestre as seguintes palavras: muito bem, servo bom e fiel. É o meu desejo. Mateus capítulo 25, versículo 11. Olho também para as palavras do apóstolo João e procuro também aprender com elas para a minha vida. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. 1 João capítulo 2, versículo 28. Eu quero ser aprovado por meu Jesus. Eu posso ser reprovado por toda a sociedade. Eu posso ser reprovado por todo tipo de pessoa. Todas as pessoas podem falar o que quiser, mas eu não quero ser reprovado
pelo meu Jesus. Eu não quero, é o que eu mais temo. Eu quero dizer para vocês, eu quero que deixe bem claro para vocês: prestarei conta sim dos meus erros e falhas diante de Deus. Eu reconheço o quão pecador que eu sou diante do Senhor, e que meus atos de justiça é como trapo imundo diante de Cristo. Todas as minhas obras, todos os meus trabalhos é como trapo imundo diante do Senhor. Eu irei dizer as palavras que o veterano disse: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem que pode me libertar? Eu reconheço as minhas falhas, reconheço as minhas fraquezas, reconheço. Por isso apóstolo Paulo mesmo responde lá em Romanos capítulo 7, versículo 22, 23, ele chega a dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus que nós temos um Salvador. Graças a Deus que nós temos um Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação. Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do pecado e da morte. A pergunta que eu vou fazer para vocês: quem que escolheu vocês? Quem escolheu vocês? Se quem escolheu vocês é o Salvador, nenhuma condenação há para a sua vida.